Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. Eu sou Lilian Coreiaço Rios, editora do podcast Áreas Contaminadas. Para todo mundo que está lavando a louça, editando screening de notícias, revisando newsletters cada vez mais longas, acompanhando marido e filho cuidarem do aquário sem fazer muita molhadeira, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio número 125 do podcast Áreas Contaminadas. Eu tô aqui de novo para reiterar os agradecimentos por nossos queridos e nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se. Como eu falei no episódio passado, agora em setembro comemoramos 2 anos do início dos apoios, que nos ajudam muito. Primeiro porque nos ajudam a pagar nossos boletos aqui em casa, mas principalmente porque são demonstrações de carinho e de reconhecimento do nosso trabalho. Vocês que querem e que podem fazer essa contribuição financeira realmente nos estimulam muito a fazer cada vez mais e cada vez melhor o nosso trabalho de estudar, pesquisar, ler, escrever, conversar, ouvir, falar e produzir nossos conteúdos aqui no podcast e na newsletter. Isso fora as ideias malucas que nós estamos pensando em implementar por aqui. Então hoje eu estou aqui de novo, apresentando o início desse episódio para agradecer e comemorar com vocês. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente com a gente, entre lá no site apoia.se/ecdambiental. Essa semana, mais uma colaboradora financeira se juntou a nós, a Geotecnisan. Agradeço demais em nome da ECD por todo esse carinho. Aproveito para agradecer publicamente os nossos 52 colaboradores e colaboradoras atuais, que são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alan Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscucchi, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Geotecnisan, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, Willen Taquia e mais 6 apoiadores anônimos. Muito obrigada a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Aproveito também para dizer que o podcast Áreas Contaminadas conta com patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Gostaria também de convidar vocês para ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento já temos 6 episódios no ar. O 7º está dando trabalho, mas já está sendo preparado. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. É uma grande honra para mim e para nós termos vocês aqui com a gente todas as semanas. Obrigada. Bom, pessoal, vocês ouviram a Lilian. Muito obrigado aos nossos apoiadores e apoiadoras financeiras pelos 2 anos de caminhada. A gente fica muito feliz por ter esse reconhecimento de vocês. Isso nos motiva muito e é a cada dia mais. Gostaria de anunciar que estão abertas somente até essa semana aqui as inscrições para um curso online ao vivo da parceria Senac e AESAS. O curso é de investigação detalhada. Começa na semana que vem, vai ser às terças e quintas pela manhã, repetindo, online ao vivo.
Eu tenho a honra de ser o coordenador desse curso, que promete ser muito legal. Informações no site da ESAS em aesas.com.br/eventos. E aí no episódio de hoje eu converso com a Ábila de Moraes, engenheira ambiental da Ipiranga, e Alec Boden, geólogo da IVEN. Ambos fizeram a carreira em empresas de consultoria e agora atuam do outro lado do balcão, nos clientes, nos responsáveis legais, naqueles que pagam a conta. Eles contam pra gente nesse episódio como foi, na visão deles, a segunda conferência ESA sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Quais foram os destaques mais importantes para os setores deles e quais as tendências que eles viram ali para o futuro. Para quem esteve lá na conferência, é mais uma oportunidade, é a terceira oportunidade de reviver os bons momentos. Para quem não pôde ir, é uma forma de ficar por dentro dos grandes temas que foram abordados lá. Espero que vocês gostem. Fique agora com as palavras da Ábila e do Alec. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com dois convidados, um convidado e uma convidada muito ilustres, como sempre. E a gente está dando a sequência aqui, a série de episódios que falam sobre a conferência, a segunda conferência ESA sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje eu estou aqui com duas pessoas que são representantes do outro lado do balcão, são representantes dos, entre aspas, dos clientes. Eu estou aqui com Alec Boden e com Ábila de Moraes. O Alec é da IVEN e a Ábila é da Ipiranga. Alec, Ábila, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite, um prazer muito grande. Obrigado mesmo, estou muito feliz de poder participar aqui. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez, Marcão. Obrigado por terem vindo. A Ábila esteve aqui no episódio 68, então vocês já a conhecem de lá. Se não conhecem, ouçam lá o episódio 68, vocês vão ver toda a trajetória da Ábila. Mas o Alec é novo aqui no nosso podcast. Então, Alec, nós vamos começar com você. Onde vivia o pequeno Alec, né? Que lugar aí do Rio de Janeiro você vivia? E o que te levou a fazer o curso, a escolher o curso de Geologia? E por que você foi para a Unicamp? Conta essa história pra gente, por favor. Legal, Tanaka, vamos lá. Eu, na verdade, sou nascido no Rio, mas morei boa parte da minha adolescência em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, que é onde eu estou nesse momento, aliás. A geologia me achou, né? Mas antes de eu achar a geologia. Eu fui, né, aquele adolescente vidrado em Discovery, National Geographic, programa de natureza, sair por aqui nas montanhas, fazer trilha, cachoeira, essa coisa toda, mas na época de colégio, na verdade, a ideia era fazer engenharia mecânica. Olha. Meu pai tinha uma pequena retífica na época, enfim, produzia algumas máquinas também, e eu não sabia muito bem para que caminho seguir, fui sendo levado para engenharia, cheguei a prestar vestibular, passei para engenharia, fui extremamente infeliz fazendo cursão, né, ciclo básico lá, calculeira, Sei, sabemos, né, Ábila, como é que é isso aí? Né? E eu acabei correndo disso, realmente não me adaptei, não foi uma fase muito boa, enfim, acabei parando mesmo, né, voltando atrás, pensando, né, para onde ir e tal, e um belo dia assistindo um programa sobre vulcões, falei, nossa, mas, né, eu não quero ficar minha vida toda num escritório, eu quero ter uma rotina um pouquinho mais variada, poder ir a campo, poder conhecer lugares diferentes, e, né, a geologia acabou caindo, né, como uma luva né, nesse estilo de vida assim, que eu imaginava levar. Né? Enfim, eu tinha passado para engenharia na UERJ, cheguei a fazer um ano de UERJ, e quando eu saí, comecei a estudar de novo, sem muito foco, acabei, né, encontrando essa possibilidade da geologia, e me inscrevi nos vestibulares de geologia, tanto do Rio quanto de São Paulo. São Paulo, na verdade, Unicamp mesmo. Na época da engenharia eu já tinha esse interesse, conhecia a faculdade, conhecia algumas pessoas que estudavam e, enfim, falavam muito bem. Junte-se a isso também aquela vontade de todo garoto novo de sair um pouco de casa e conhecer, né, o mundo mesmo, né? Então, prestei vestibular para geologia na Unicamp. E era uma época que teve uma greve de federais muito extensa, enfim, acho que foi em 2001, 2002, onde o calendário das faculdades federais, inclusive as do Rio, estava muito atrasado e a Unicamp estadual estava com um cronograma, né, tudo dentro do previsto. Então, eu acabei fazendo a prova da Unicamp, passando na Unicamp antes mesmo de sequer fazer a primeira fase de outros concursos, né, outros vestibulares. E como já tinha essa predisposição, né, para ir para um lugar diferente, ter essa vida um pouco mais independente, falei, olha, né, é isso, vamos lá e tal. Eu fui muito feliz, assim, foi uma época muito boa, obviamente a experiência de vida e também entender de fato o que era
geologia, né, muito diferente do que eu imaginava, em muitos aspectos, em outros nem tanto. Me realizei bastante. Os campos de graduação são coisas assim realmente inesquecíveis, né? As disciplinas de graduação práticas são muito realmente marcantes, assim. E em direção ao final da graduação, né, começando aquela intenção de trabalhar e de estagiar, enfim. Eu, por uma questão de oportunidade, já tinha feito iniciação científica com geoquímica ambiental, com o professor Vanilson Silva, da Unicamp, o Bernardino, a Suki Yoshinaga dando suporte por trás. E acabei tomando gosto, porque a minha ideia inicial era ir para a geologia de petróleo. Gostava muito de disciplina de sedimentologia, estratigrafia, imaginava ir para o petróleo, mas a consultoria acabou me conquistando. Ainda Arquipélago, na época, né, que depois virou Rambo e Environ, tinha aberto um escritório em Valinhos. Sim. Comecei a estagiar com eles, enfim, tomei gosto pela área. Quando eu me formei, continuei trabalhando com eles mais um período ainda. E acabou que, né, eu meio que deixei de lado essa ideia do petróleo e realmente embarquei de vez na consultoria, entre idas e vindas, né, vida pessoal no Rio. Acabei voltando para o Rio uma época, saí da então Environ, trabalhei no Rio. E lá para 2014, 2015, estava prestando serviço como, né, autônomo, não estava contratado, né, por nenhuma empresa. Fiquei sabendo num curso da BGS, se eu não me engano, no CREA, aqui em São Paulo, onde, entre outros excelentes profissionais, estava o Newton Miyashiro. Sim. E aí, quando ele falou, eu tinha acabado de me matricular numa pós-graduação de administração, né, gerenciamento de projetos, uma coisa bem genérica. Quando um mês depois eu fiz esse curso, o Newton comentou sobre o Senac. Eu falei, cara, é isso, que GAC, gerenciamento de projeto, nada. Eu vou para o GAC, para RAC, né, remediação, gerenciamento voltado para áreas contaminadas. Sim. E aí entendi melhor o que eram os cursos. O curso de remediação realmente me interessou muito. E como eu estava, né, com essa rotina, digamos, um pouco mais livre, né, por estar trabalhando autônomo, eu trabalhava 3 dias por semana no Rio, calhou perfeitamente de eu conseguir, aos sábados, vir para o Senac religiosamente, também graças aos meus grandes amigos lá do Rio, 2 advogados incríveis, o casal Bernardo Fiore e Patrícia Lacerda, que me recebiam aqui em São Paulo todo final de semana, Caramba. pacientemente. Eu chegava aqui toda sexta-feira à tarde de avião e caía na casa deles e só ia embora no domingo. Eu fiz isso aí por quase 1 ano e meio. Nesse ínterim, entre, né, a turma excelente, entre eles, eu acabei me aproximando dos seus, né, também já convidados aqui, Leandro e Leonardo. Leonardo, exatamente. O Lei e o Léo, enfim, a gente, né, acabou se entrosando muito bem. Eles comentaram num dado momento que ia surgir a vaga na CPE, e aí eu falei para eles, claro, né, me interessa sim. Já, né, não achava ruim a ideia de voltar para São Paulo, vendo, né, era uma época que o Rio, né, pós-Copa e naquele momento de quase Olimpíada, já dava para ver que a coisa, né, ia ficar bastante complicada. E me dispus a vir. Fui contratado pela CPE. E foi também uma fase excelente. Na CPE eu ficava bastante focado em investigação, né, na parte de preliminar, confirmatório detalhada. Não tinha muito contato com remediação, apesar de estar fazendo após. Em 2018, num belo dia, alguém, né, me chamou do LinkedIn, me achou no LinkedIn e me chamaram para conversar na IVEN. E era um momento que eu já estava, né, querendo, enfim, galgar alguns passos na carreira, estava querendo ter um espaço para ter um pouco mais de autonomia, enfim, coordenar projetos. Isso era uma situação que na CPE ainda não seria possível naquele momento, e eu achei por bem aceitar o convite e ir para a IVEN. Aterrorizado, porque eu não sabia absolutamente nada sobre o mercado imobiliário, nada, zero, assim. Não sabia o que eles iam querer direito de mim, né, enfim. Eu sabia que eu ia passar a gerenciar projetos, né, ao longo de toda a linha de gerenciamento de áreas contaminadas, né, desde da investigação para uma tomada de decisão de compra até os monitoramentos, as campanhas de remediação e os monitoramentos de encerramento, para a gente chegar nos termos de reabilitação. Então, achei, né, realmente assim, uma oportunidade valiosíssima, né, de ir para uma outra área, de ser instigado a ter que aprender outras coisas. Acabei, além de trabalhar, né, nos aspectos ambientais, também tive contato com algumas outras questões de zeladoria, de
a dinâmica de obra mesmo, acabei conhecendo melhor o formato, né, de incorporação de terrenos, como que é feito, prospecção, enfim, foi realmente assim, abriu minha cabeça bastante para esse mercado. Aqui estou até hoje. E com alguns, obviamente, não tantos quanto da Ábila, né? Porque afinal o volume dela de terrenos é muito maior, mas eu tenho alguns encerramentos aí bacanas, enfim, para comemorar nesse período. Legal. E quando você entrou na Iven, tinha gente interno de áreas contaminadas ou você que inaugurou ali a equipe do interno de áreas contaminadas? Não, eu não fui o primeiro. Já tinha tido algumas experimentações, enfim. Pessoas que foram bem e acabaram indo para outras empresas, aí outras pessoas que não eram exatamente da área de ambiental, mas acabaram, né, abraçando e tocando, né, essa parte, mas eu acho que eu fui o primeiro geólogo com pós-graduação em remediação do Senac lá, com certeza. Legal, Ábila. Olha, que foi com a cara e com a coragem, então, né? Essa foi realmente corajosa, né? Foi. Eu já conhecia, eu já tinha contato, né, com o pessoal, né, que hoje eu trabalho, então não foi tão para mim, mas admirável. Ele foi com a cara, com a coragem mesmo, né? Ele falou, não, eu vou. Foi realmente assim, buscando ser provocado a ter que aprender coisas conforto, novas. né? Exato. A CPEA é mais focada em casos de indústria, Sim. Então é uma outra dinâmica totalmente diferente da mudança de uso, da incorporação. Então, realmente foi para me provocar mesmo, para sair da zona de conforto total. E realmente aconteceu. Olha, de falar que os primeiros 2 anos, igual você aí está falando, foi bastante desafiador, assim, até as coisas realmente se encaixarem e andarem no ritmo que eu imaginava desde o começo. Legal, Ábila, só para relembrar as pessoas aqui, você trabalhou por um bom tempo em consultorias e faz 2 anos... quanto? 8 anos e meio. 8 anos e meio, bastante. Então, Só fiz isso na minha vida, Marcão. É tipo, se mudar a cor da grama, eu passo fome. 8 anos e meio com a consultoria e faz 2 anos que ela está numa companhia de petróleo, né? Então, ela entrou numa equipe já existente de pessoas que trabalhavam com GAC, de postos, bases, etc., dessa companhia de petróleo. É isso, né, Ábila? Exato, entrei num time que o pessoal já tinha um certo conhecimento, alguns mais, outros menos. Como cada um do time fica numa região do Brasil, também tem a questão da influência, né, do órgão ambiental e tudo mais, e das próprias consultorias, né, consultorias de outros lugares tendem a trabalhar, o modus operandi é diferente, né, quando a gente usa São Paulo como régua é até inadequado, né? Porque o que a gente tem hoje aqui de legislação não é o que tem fora. Embora agora está começando a melhorar, né? Sim. Mas sim, já tinha um time, embora o time também já foi renovado, entrou outras pessoas também que não tinham tanto conhecimento, mas eu fui contratada especificamente por conta de ter uma certa experiência já, né, com consultorias, com GAC, ter vivido um pouquinho de tudo, né? Já ter visto pelo menos alguma coisa. E estamos nessa também. Então, esses 2 anos, assim, suando, né, trabalhando. Embora já tenha uma equipe, já tivesse uma equipe, continue tendo uma equipe, você é a primeira pós-graduada em remediação de áreas contaminadas também. Eu sou a primeira pós-graduada em remediação. Tem a Denise também no time, né? A Denise é em GAC. A gente entrou juntas, diferença de 4 dias. Tá. A gente entrou de mão dada e não solta. Mas, exatamente. E curiosamente a Denise trabalhou antes numa incorporadora. Construtora, isso mesmo. Exato. A gente já trocou umas figurinhas sobre, né? A pegada é totalmente diferente, né? Do que nós fazemos hoje. Mas ela vem desse mercado e a gente entrou aqui para cuidar. Ela cuida de São Paulo, né? Eu dou apoio para ela, nível Brasil também. E a gente está aqui, né, trabalhando, suando, com fé que a gente vai conseguir, né? Vai encerrar os casos aí. Vamos encerrar casos, essa é a meta. Bom, pessoal, vamos então entrar no tema da conferência. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes de vocês falarem sobre o que vocês viram na conferência. O pessoal da Soldi esteve aqui, né, e falou, o episódio dele já saiu, já foi publicado nesse momento que nós estamos gravando aqui, e eles falaram que uma das pedidas da ESAS, a ESAS o que estava querendo, um dos objetivos da ESAS é trazer
o cliente para dentro dos eventos. O cliente, então vocês seriam representantes desses clientes. Como é que vocês receberam esse convite para a conferência? Vocês ficaram sabendo da conferência por causa dos seus contatos nos nossos meios de áreas contaminadas, dos seus amigos, ou teve alguma coisa da ESAS dizendo, olha, nós vamos ter uma conferência, toma aqui uns convites, aparecem lá, por favor, vão lá, como é que foi? Ou vai ter a conferência e vai lá, por favor, inscreve o trabalho, como é que foi essa conversa com vocês? Eu recebo, né, os e-mails da ESAS, eu sou inscrita, né, até por conta de ter interesse mesmo em todo qualquer evento, seja curso, etc, estar ligada, né, em áreas contaminadas, porque quando a gente entra, que eu falei para você, Marcão, lá na conferência, que a gente faz parte da religião do Amostrai o Solo, né? O nosso mantra. Isso mesmo. A religião do GAC também, né? Por favor, pessoal, não entendam mal quando eu falar religião, tá? Por favor. Teve uma moça lá, uma menina, Jéssica, que me mostrou ali, me relembrou de um negócio que já tinha me mostrado há um tempo atrás, uma figurinha de WhatsApp comigo, vestido de maluco ali, com uma capa de chuva com um liner, dizendo, olha aqui, Amostrai o Solo e tal, né? Como se eu fosse o profeta do Amostrai o Solo. Pelo amor de Deus, alguém me manda essa figurinha. Manda pra mim também, por favor. Dizia ela que circulou aí entre as pessoas tal, e ficava meio com vergonha de me mostrar. O mestre dos magos pois é. do Amostrai. A gente tem, mas é realmente isso, Marcão. Do nada a gente tá lá fazendo um campo, parece o Marcão do nada. Amostrai o Solo, isso, né? É engraçado, né? Porque a gente realmente a gente começa a conhecer todo mundo, né? Na conferência, fala oi pra isso, aqui, tal, né? Conhece um pessoal, que alguém conhece alguém te apresenta alguém, assim vai, assim vem. E eu já sabia que ia ter a conferência por conta de e-mails e tal, né? Tinha também o pessoal já começou a trocar mensagens, né? De WhatsApp, direct no Instagram. Você vai na conferência? Você vai na conferência? Daí eu também entrei em contato com os nossos fornecedores, né? As consultorias que trabalham hoje, né? Fazendo os trabalhos para nós, para entender como é que estava essa questão, e até falei mesmo com a própria Cíntia também, para entender como é que estava, e a gente recebeu realmente os convites, porque já ficou evidente que um dos focos era o cliente, né, trazer, ainda mais que foi o evento do retorno, né, foi o return, né, todo mundo ali, foi nostálgico pra caramba, eu nunca vi tantas pessoas felizes, assim, todo mundo se rever e tal, assim, então teve um gostinho muito mágico, né? Por assim dizer, né? Tipo o Walt Disney, nossa, né? Pra falar que não tenho. Sim. Só faltou o Mickey. Na verdade, acho que pode ser você, Marcão, nosso Mickey. Não, aí né? Não. Então, mas foi sim, foi bem tranquilo. O time inteiro veio, né? O time que trabalha comigo, até estagiários, trainees, a galera toda foi convidada a participar, né, tá mais ligado ali para prestigiar os próprios fornecedores, acompanhar os estudos e tudo mais. Da mesma forma, eu também acompanho, né, os newsletters, recebo, né, os avisos comunicados da ESA, já sabia que ia ter o evento, e fui convidado pela Conan, que é uma consultoria bastante parceira nossa. Através deles que veio o convite dessa vez. Lá em 2019 tinha sido através do Thiago da Doxor, que também é um ótimo parceiro nosso, e concordo totalmente, assim, foi um marco, né, uma retomada de uma situação um pouco mais normal. Também senti essa magia no ar aí da galera se reencontrando e tal, e todo mundo feliz de poder, né, estar junto e com um pouco menos de preocupação, enfim. Acho que foi bem importante, e o que eu posso dizer que eu senti do evento, além dessa questão de trazer, né, o cliente para próximo, para justamente desenvolver esse olhar, enfim, ter uma sinergia um pouco maior, né, não ficar cada um de um lado da mesa, né, acho isso bastante importante. Eu também vi que realmente em 3 anos, assim, o avanço de tecnologias, assim, de instrumentos, né, tanto de modelagem quanto de coleta e remediação, enfim, deu para ver que está existindo, né, um movimento de desenvolver bastante metodologias mais rápidas, que para mim, por exemplo, é super importante para a tomada de decisão, e isso é muito saudável, muito saudável. E bom, vocês já estavam na área, vocês conhecem muita gente na área, né? Então vocês ficaram sabendo da conferência por outros meios.
mas como vocês viram os parceiros de vocês que também são clientes, mas que não estão tão por dentro das coisas como vocês? Sei lá, outras empresas, né? Na Ipiranga, certamente todo mundo ficou sabendo que você estava lá. Na Iven, todo mundo ficou sabendo. Mas e outras construtoras, ou outras companhias de petróleo, ou mesmo indústrias? Vocês acham que essas pessoas estavam mais lá dessa vez do que nas outras? Tava, encontrei, eu encontrei um pessoal, né, das outras companhias distribuidoras. Até é engraçado que o pessoal acha que a gente se odeia, a gente não se odeia, É tá? claro. Não existe isso. A gente tem, então a gente tem uma sinergia sim entre as companhias também. A gente troca muita figurinha, os times de meio ambiente, né? Tirando, não falando de comercial, falando do time técnico de meio ambiente das companhias. A gente troca muito figurinha, a gente fala sobre casos parecidos, fala sobre empresas, tecnologias, aplicações, etc, etc, porque a gente entende que é o mesmo que eu passo, eles passam, etc. E até porque nós temos parcerias e áreas em comum que a gente acaba tendo armazenamento, né? E tava em peso lá a galera geral ali, pessoas que eu só conhecia por vídeo, de reuniões e tal, esse pessoal civil, tava todo mundo encantado, falando, não, vamos assistir essa, o que vocês vão assistir, olha isso, né, tanta informação, tanta coisa, assim, teve acho que na terça-feira, que foi o segundo dia, eu queria morrer, porque eu queria assistir tudo, e eu sou uma pessoa só, né, falo assim, meu Deus, eu quero assistir esse, quero assistir aquele, quero assistir outro. Na terça-feira eu lembro que eu saí de uma sala pra outra, eu ficava andando, eu não aguentava mais, subir escada, essa escada vai para um lado, vai para outro. Eu me perdi ali no esquema, né? Mas eu senti sim, o pessoal tava lá, foi mútuo a sensação que estava muito bom, os trabalhos muito bons, muito bem apresentados. Pelo menos daqui do meu lado, né, das companhias distribuidoras, tinha uma galera de peso lá, tinha muita gente. Nós nos conversamos, o pessoal às vezes da consultoria via, tipo, o pessoal lá conversando, bandeira X, bandeira Y, bandeira Z, estão conversando, né, tipo, e aí, será que tá rolando ali, né? Tipo, não tá rolando nada, gente. A gente até fala, né, e a gente descobre que a companhia X também tem problema na companhia Y, Lógico, né, lógico. E assim vai. Porque eu acho que o grande ponto, essa sinergia entre cliente e empresas e fornecedores e tudo mais, é as 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos. A gente precisa que todo mundo interaja num problema que é a área contaminada, porque é multidisciplinar, Marcão. Não é só na questão do estudo, mas também do entendimento. Né, na ousadia, às vezes a gente mesmo, nós como cliente, pedir uma coisa diferenciada para a consultoria, e assim vai. É isso, eu também, pessoas de outras construtoras, sim, eu ia até comentar que no primeiro evento, lá em 2019, não existia essa figura, praticamente nenhuma empresa de incorporação ou construtora vamos dizer, de um consultor ambiental interno, né? Seja lá o nome do cargo que tiver, né? E dessa vez, já vi muitas pessoas com cargos equivalentes ao meu, grandes construtoras e outras nem tanto, e que sim, que é, né, ótimo de trocar experiências, como a Ábila falou, muita gente que a gente conhece do LinkedIn, né, conhece de eventos virtuais da época da pandemia e pôde se conhecer pessoalmente, trocar ideia, trocar experiências, super legal. Também vi gente da área da Ábila, né, o César, por exemplo, lá da Raizen, que é um cara fantástico, assim, ele é uma pessoa muito criativa e muito organizada e desenvolveu métodos de gerenciamento, né, para a quantidade de casos que o pessoal das petroleiras aí tem, que é muito maior, né? Eu gerencio uma média de 20 terrenos, eu imagino que a Ábila deva gerenciar uma ordem de grandeza, assim, uns 200, 300 terrenos, enfim. E o César, ele também já está há bastante tempo nessa área e também sentiu as dores de depender de consultoria e foi conseguindo criar os padrões de qualidade dele, e isso para mim também é super válido, é super importante trocar ideia, trocar experiência com essas pessoas que estão há mais tempo, né, no mercado. Eles viram, basicamente, o mercado de consultoria ambiental nascer no Brasil, né, enfim, muito por conta das empresas de petróleo mesmo. Nesse aspecto, sim, eu já senti uma transformação aí no mercado das construtoras, né, e essa troca de ideias, assim, valiosíssima mesmo. E igual a Ábila está falando, a minha única queixa do evento é isso, né? A gente gostaria que tivesse uma apresentação de cada vez, para a gente poder ficar lá e ver todas, e se tivesse que ficar 2 semanas vendo evento, a gente dava um jeito, porque é muito legal, é muito assunto, é muito bacana. A gente tem alguns casos fora de São Paulo também, eu vi que veio gente das agências ambientais de outros lugares,
e super importante ver como eles também estão desenvolvendo, né, o olhar para adequar os parâmetros e as exigências deles para a realidade de mercado em corporação, por exemplo, ou mesmo industrial, enfim. A legislação de São Paulo, obviamente, é uma referência para todos, e além da legislação, né, no papel, acho que também as práticas estão sendo bem desenvolvidas nos outros estados. Vocês viram mais palestras ou vocês viram mais stands? Porque se fosse ver todos os stands, né, sei lá, 50, e demora o dia inteiro ou mais, né? Cara, você saiu quando a gente fala assim que você leva uma criança no parque de diversão, que a criança fica assim, que eu vou isso aqui, cara, isso aqui. No começo eu tava assim, no começo eu falei, calma, concentre-se, né? E é engraçado, né? Tá desse lado, né? Estar deste lado hoje, né? De cliente, eu queria prestigiar todo mundo. E se eu não conseguia, o pessoal mandava WhatsApp pra mim, tipo, passa aqui no stand, vai ver tal coisa, vai ver isso aqui, não sei o que lá, não sei o que tem. Eu tava falando com um, daí com pouco já parava no outro, e assim, tipo assim, parecia, sabe, curva de rio, só ia parando. E assim, foi sensacional. Por mim, assim, na boa, tinha que ser de 15 a 20 dias, assim, de evento, tipo, fazer um Woodstock de GAC, porque a imersão ali foi tão, né, técnica, foi uma chuva de informações, né? Foi muito rico. Foi uma chuva de informações, os negócios assim, cara, quando você parava para prestar atenção na palestra, daí vinha, né, mostravam estudos de caso e tal, você fala assim, caraca, dava para ter feito isso em tal caso, puta, vamos fazer isso parece com um caso nosso, e assim vai, né? Eu senti isso, e como que a gente fez? Como eu tava com o time, né, tava com o time todo comigo ali, a gente tentou fazer intercalar o pessoal nas salas para ver quem assistia mais e depois discutir sobre o assunto, né? Foi mais ou menos assim, mas a vontade era de, putz, eu queria assistir todas, eu queria ali... Em todos os stands assistir tudo. Eu também sou a favor de uma conferência rave aí na próxima. Nossa, cara, tem que ser. Cara, acho que na segunda eu tava um pouco mais cansada, mas na terça eu continuei falando com o pessoal até 7h30 da noite. Eu saí de lá, o pessoal tava fechando, porque a gente tava lá batendo papo, né? Falei, cara, né, vamos... O tempo realmente voou. Muita gente bacana, né, para reencontrar, muito assunto, muita palestra boa, realmente, assim, a gente tenta absorver, mas é difícil. Daria para fazer mais alguns dias aí, tranquilamente. Ou mais de uma edição por ano, né? Tentar fazer, sei lá, também, né? Fazer umas 2, 3 edições ao ano. Essa questão dos órgãos ambientais junto ali, o pessoal do time, né, que trabalha comigo já conhecia alguns representantes ali dos órgãos ambientais, porque a gente tem, né, a gente troca muita ideia com eles, né? Isso me agrada profundamente de ver essa interação. Na verdade, eu sei que a CETESB, a própria ESA, já tem essa questão de trazer o órgão ambiental de fora para, né, os cursos internos. Isso é muito bom, porque a gente ainda briga muito, né, entre aspas, a gente ainda briga muito com alguns órgãos no Brasil que não aceitam análise de risco, que não cobram da gente um conjunto multinível, né, que não entendem da nossa parte quando a gente faz um plano robusto, né, tipo, esse conhecimento adquirido, né, já nos traz um pouco mais de calma, porque às vezes a gente quer fazer um estudo tão complexo, robusto, entregar tanta coisa, e o órgão não sabe o que ele vai fazer com aquilo, né? Ele olha e fala, ok, mas eu não pedi isso. Era só para você fazer uma investigação. Daí você vê lá com uma alta resolução, com gravação inline, utilizando caixa com luz negra e, putz, enfim, eu vejo tempos de mudança. Acho que o caminho está traçado e está tendendo a ser um caminho bom. Então, só desejo que o ano que vem seja 4 edições. Pronto, acabou. Ou umas 2 semanas inteiras. Perfeito, a gente põe essas 2 opções na mesa. Isso. Ou 4 edições ou 2 semanas, sei que sabem. Daí a gente roda, né, 24 horas. Mas é isso, a gente está num momento onde a cultura, né, aqui em São Paulo já está bem estabelecida, né, eu acho que hoje as empresas, o pessoal de legalização, o pessoal de aquisição de terreno, aqui eu falo muito da IVEN, mas eu acho que eu posso estender para outros, né, já tem um olhar, já tem uma consciência, muitas vezes o pessoal prospecta terreno, recebe um terreno, fala, cara, a gente já recebeu aqui, mas estamos vendo que fizeram
uma investigação aqui inicial aqui já deu um clorado. Clorado é ruim, né, e tal. Então, assim, você vê que aqui já está num grau, assim, muito legal, muito desenvolvido e que o resto do Brasil vai acabar acompanhando. Sim. Foi super importante ver pessoal do Rio Grande do Sul, de Minas, do Paraná, sabe? Que realmente, assim, os órgãos ambientais desses outros estados muitas vezes não tem corpo técnico, não tem gente capacitada mesmo para acompanhar os processos e para poder validar, às vezes, uma abordagem um pouco mais, vamos dizer, moderna, né, de um caso de gerenciamento. Realmente é um momento de transformação de cultura e de desenvolvimento de cultura mesmo, né? E isso enfim, não tem volta e a tendência é a gente ver no futuro aí mais estados, gente de mais estados vindo para os eventos. E o que vocês assistiram ou ouviram mesmo nos stands, né? Tanto nas palestras quanto nos stands, o que vocês viram que vocês gostariam de destacar aqui para os ouvintes? Bom, só fazendo um parênteses aqui também, a Ábila foi com a equipe e eu já sou a única pessoa com formação especificamente ambiental na IVE, né? Tem o pessoal de legalização aqui, mas com a formação na área, remediação e gerenciamento de áreas contaminadas, sou basicamente eu, né? Então, voltando para a pergunta, eu acho que eu destaco principalmente isso, Marcão. As tecnologias estão desenvolvendo, maneiras sustentáveis de remediação que, infelizmente, pela questão do tempo, para mim, na incorporação, eu nem consigo aplicar tanto quanto eu gostaria, mas eu vejo que o desenvolvimento está sendo bastante relevante e digitalização, né, das informações e a confluência de informações, a criação de bancos de dados integrados, enfim, eu sinto que isso está começando a acontecer e é fundamental que aconteça mesmo e cada vez mais, porque isso vai ajudar todo mundo a tomar decisão, vai ajudar os órgãos ambientais a terem segurança, enfim. Eu acho que é isso, né? Você conseguir tornar fácil a disponibilização de um volume bem grande de dados. Assim, eu acho que isso é o que mais me marcou, mais destacou para mim. Além de, obviamente, toda a disposição, né, a energia que as pessoas, né, estão, as consultorias estão para prestar bons trabalhos, porque é isso, a gente já está com o mercado bem maduro, né? Todo mundo já apanhou bastante aí no passado, aí nos anos, né, 2000, 90, 2000 principalmente, né? Então eu sinto que de um tempo para cá realmente a gente atingiu uma maturidade assim muito bacana. Olha, eu tentei, acho que eu consegui jogar tipo 80% do meu tempo assistindo palestras e 20% nos stands, conversando, etc. Lembrando de todas as palestras que eu assisti, nenhuma delas apresentava uma técnica simples, né? Tipo, tinha incorporação de muitos dados, coletas de muitos dados. Eu vi o destaque, para mim, o destaque foi vapores, né? Intrusão de vapores, estudos de passivos, etc. Também novas tecnologias, novas abordagens de remediação, né? A gente gosta do MPE, né? Tipo, a gente tem aquele amor pelo MPE, né? É aquele caso antigo, né? Aquele caso bandido, sabe? Com o MPE, a gente ama o MPE, mas de todas as palestras que eu assisti, todas as abordagens que foram feitas, realmente dessa vez, ao meu ver, concretizou a questão de vamos gastar com investigação e não vamos gastar com remediação. Ali, as que eu assisti, grande maioria delas ali voltadas para investigações, cases ali de remediação e tal, vinha nessa linha. Toda a energia ali, aquela energia inicial gasta para um modelo conceitual mais robusto, usando as alternativas que hoje tem no mercado, que nem sempre são alternativas caras, né? Se você for pôr na ponta do lápis, é melhor gastar com a investigação. Porque a remediação você perde a linha, porque você imagina uma coisa e daqui a pouco você já está com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais do que você tinha imaginado. Né? Então, eu acho que a investigação é mais palpável, né? O gasto com a investigação é mais palpável que a remediação. A remediação é previsão. Assim, tipo, eu fiz isso o ano passado. Eu tive que prever um caso que estava no início da investigação, não tinha feito nem detalhada direito, e eu precisei estudar. Eu estudei, fiz 4 tipos de cenário para esse caso, gastando ali
300 mil a 2 milhões. Porque, tipo, né, olhando o que eu já tinha de informação, que era muito no limbo ainda, né? Era muito empírico, né? Então, tipo, para mim hoje, já que a gente já fez as investigações na área, eu vi que não foi nada. Foi muito mais próximo do cenário menor do que do maior. Mas eu tive que imaginar ali 10 vezes mais, né, praticamente. eu tive, porque se eu errasse a conta, esse é um problema. Eu precisava, né, demonstrar por A mais B que a gente podia chegar naquele patamar, né? E nos estudos que eu vi ali, putz, todos eles com as descrições de tipo utilização, como é que foi feito, o estudo hidrogeológico, as camadas, as questões de não só focar na dissolvida, que por muitos anos também a gente sempre focou dissolvida, até a gente entender que o problema é solo, a questão também do vapor, ele faz toda a diferença para o seu modelo conceitual, novos tipos de abordagem de pluma, técnicas novas, produtos novos. E o nosso querido MPE dessa vez estava um pouquinho mais de lado, porque eu confesso para você que se eu chegasse lá na conferência e começasse a ver estudos que estavam falando de uso de MPE, eu ia ficar chateada, porque eu não fui buscando isso, eu fui buscando esse embasamento que eu já tinha esse conceito na minha mente por conta de conversar no Senac, trocar ideia com você, Marcão, com outros, né, renomes Obrigado. da área. Renomes, porra. Renomes da área. Marcão, não vem que eu faça modéstia, vai, Marcão. Você é uma referência importantíssima para nós. A Ábila falou de fase dissolvida, eu lembro logo do seu caso de amor com os postos de monitoramento, né? Então, assim, a gente é doutrinado, né, assim, dessa bem doutrinado, forma. Felizmente, muito bem doutrinado. E, cara, olhando ali, porque a gente pegando principalmente os estudos de fora, né, o pessoal que veio de fora passar os estudos, né, eu tenho a impressão que esse ano teve muito mais pessoal de fora do que na primeira edição. Mas olhando os casos deles, principalmente porque tinha o pessoal de fora falando de casos de São Paulo, né? O modelo conceitual montado, cara, era lindo de ver, enchia os olhos, que você fala assim, caraca, realmente é assim que tem que ser feito, né? Não é receita de bolo, porque não serve para todas as áreas, mas ali já é uma prévia de um bolo bonito. Você fala assim, caraca, eu quero um bolo desse, né? Tipo, eu vou fazer um desse. Então, eu senti essa questão. E também o pessoal focado na questão também da sustentabilidade, né? Da remediação verde e tal, porque nem sempre a gente consegue. Também aqui na companhia a gente tem casos que a gente precisa resolver o passivo o mais rápido possível, né? Mas a consciência de que a gente não pode resolver um passivo com outro passivo, entre aspas, né? Tem que estar muito ali claro para todo mundo, né? Então, assim, foi de encher os olhos, conversando com o pessoal que foi comigo, assim, etc. Foram também só elogios aos estudos. Cara, foi assim, realmente a gente precisa de mais uma edição por ano, porque é a oportunidade que a gente tem, né, que o nosso mercado é pequeno, né? É engraçado que quando eu falei pro meu namorado que eu fui num evento de 1.000 pessoas de GAC, que estava o Brasil inteiro praticamente, pessoal de fora, ele é de TI, ele trabalha com engenharia de rede. 1.000 pessoas é piada, né? Não, ele falou só 1.000. Eu falei, dele, caraca, sério? Porque ele vai nos pavilhão aí de evento da Cisco, né? Vai lá para os Estados Unidos, na Califórnia, que tem evento da Cisco, né? Por causa do Vale do Silício, etc e tal. Lá tem, sei lá, 500 mil. Eu falo, não, na nossa área não tem tanto, né? 1.000 tá bom, né? Calma. Tanto que os renomes, né? John Cherry, por exemplo, Bob, cara, eles estão vivos ainda. A gente consegue pegar da fonte as informações, exatamente. né? Coisas que nem toda área tem. E a gente consegue pegar próprio de você, Marcão, do próprio Rodrigo Cunha, né? Do Paulo, cara, eu acho... Degrão, Roberto Abdala. O Abdala, Marquinhos cara, Afonso. Não, todo mundo extremamente acessível. Eu acho isso sensacional. Eu falo isso pro pessoal assim, conversando assim, cara, eu só agradeço a fonte de informação que vem, que a gente pega direto da fonte, que eu acho que isso é uma coisa
diferenciada da nossa área, que eu ligo pro Marcão, ele me ajuda, eu ligo pro Paulo, esses dias eu liguei pro Paulo, o Paulo tava indo comprar material de construção, eu falei, Paulo, eu preciso falar com você. Cara, essa acessibilidade de vocês passarem telefone, ter que responder por WhatsApp, e-mail, eu encontrei com o Abdala também na feira, foi a primeira pessoa que eu vi na feira, daí eu falei, eu vou ver o pessoal lá dos bancos, etc e tal. Sim, é um privilégio, né? Porque a gente está nesse desenvolvimento da história do GAC. Então, 1.000 pessoas, talvez daqui a alguns anos seja, né, 500 mil, quem sabe? Bom, primeiro, Alec, que você viu isso também, um olhar melhor para o modelo conceitual. E mais, você acha que o que ele está mostrando lá representa realmente o que está sendo feito, já que você vê os casos sendo feitos aqui? Olha, sem dúvida que, né, ter esse cuidado em desenvolver um modelo robusto e acompanhar a evolução dele e incrementar o modelo com informação boa, assim, de fato as pessoas estão olhando com bastante carinho para isso, e isso é super, super importante, porque reduz as incertezas do processo. Isso é realmente, assim, valiosíssimo. Desculpa, qual foi a segunda parte da pergunta? Não, como você vê vários casos, você acha que o que as pessoas apresentaram lá, elas realmente estão fazendo, assim, ou eles só pensaram o caso maravilhoso em 100 ruins? Olha, eu vejo cada vez menos erros. Eu Certo. acho que, sim, a maneira de enxergar as técnicas de investigação, a interpretação de informação está realmente, assim, tá num nível muito alto. Não vejo coisas muito fora, assim, do que o modelo fala, não. Pelo menos no meu caso, eu espero que não seja só no meu, porque eu me considero muito feliz com isso, porque realmente é muito importante para a gente trabalha com, vamos dizer, uma carteirinha lá, um cofrinho fechado do começo ao fim do processo, né? Muitas vezes a gente realmente não consegue dar esse número que a gente precisa internamente para uma decisão de compra com uma foto com uma super alta resolução. Mas mesmo essas, vamos dizer, essas fotos de média resolução que a gente tira no momento da decisão, já tem saído com bastante confiança, enfim, eu enxergo um nível, assim, bastante alto de maturidade. Legal. Vocês acham que é o fim do MPR? Para alguns casos ainda, mas eu acho que, né, MPE vai ser cada vez mais como foi o Pump and Treat aí um dia, né? A gente descartar totalmente, eu acho que ainda não. Ainda precisa de alguma outra alternativa que faça, porque ele tem a eficiência dele ali no início, né? Por ser uma técnica mecânica, né? Quando a gente diz respeito a fase livre, cara, se ele é aplicável, se tem ali, né, todo um dimensionamento que resolve, emergencialmente, a gente usa sim. E é tipo, porque ele é fácil de conseguir, né? Se tem uma condição emergencial, cara, o No Brasil inteiro MPzinho, deve ter, né? Deve ser fácil de fazer no Brasil inteiro. Exato. Não é tão complexo, né? E também tem os de prateleira, a própria Clean tem, outras empresas também têm. Então, cara, eu acho que para uma técnica inicial, ele ainda tem o seu valor, sabe? A gente não pode descartar o coitado do MPE. Até mesmo na questão de extração de vapores e tal, a gente vê que ele tem essa curva. E o que eu comecei a olhar muito são as curvas de uso do MPE. Assim, tipo, 3, 4 meses ainda vai. Assim, é fato. Partiu dos 5 meses de uso, a curva dele cai totalmente. O patamar já fica ali, ele realmente perde eficiência. Daí eu acho que ali você também já ganhou tempo suficiente, né, para fazer investigações em paralelo, né, em conseguir deixar ali, fazer um plano mesmo de intervenção mais robusto, usando outras técnicas, etc. E o outro ponto também é que reafirmar o que a gente já sabia lá atrás, né, Marcão? Quando a gente fez GAC, né? Quando eu fiz hack, que foi a minha quinta turma em 2019, acho que o Alec também na turma dele, que foi a turma 2, eu acho, né? Sim. Isso. Que a gente já falava que entende-se que o meio tem a sua complexidade que é necessário fazer mais de uma técnica. Sim, né? Ainda mais o geólogo, né? O geólogo já estava com isso na mente. Exato. Então, eu queria fazer geologia. Quando ele contou, eu fui para engenharia, mas quando eu descobri na feira, eu fiz, olha que engraçado, 2008 eu fui numa feira de profissões na Unicamp. E eu me apaixonei por geologia. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas as reviravoltas da vida, né, que a gente já conversou sobre, eu acabei caindo na engenharia ambiental. E, de fato, interface existe bastante, mas
é uma coisa que eu sei que dói às vezes o pessoal um pouco mais antigo aceitar, que não é que o MPE não tem seu valor. Ele tem sim. Se você conseguir dimensionar ele corretamente, ele vai fazer alguma coisa. Só que a gente precisa de mais técnicas. É um consórcio de técnicas de remediação. Não adianta. Não se resolve com uma só. É assim, fatos. E se você achar que resolveu, não resolveu ainda. Alguma coisa está errada. Investiga de novo. Né? Tenha certeza absoluta que não vai precisar de mais nenhum tipo de polimento, uma coisinha ali. Essa questão de combinar técnicas, né? Realmente é o trem de remediação lá do Abdala, enfim, realmente são abordagens complementares que costumam resolver os problemas, é isso mesmo. O MPE, para o meu caso, né, a gente, como os prazos são realmente muito complicados e a gente precisa cravar prazos, né, não dá para ficar trabalhando só com previsões e a gente precisa ser bem assertivo, acaba que o MPE fica um pouco de lado muitas vezes sim, a gente usa, obviamente que em casos de posto de gasolina tem aplicabilidade muito maior, né, mas a gente... Quando às vezes pegam ainda alguns terreninhos que foram postos no passado, a gente já aplicou e enfim, adotou com bastante sucesso, combinado, né, com alguns outros apoios, assim, vamos dizer, né, de técnicas complementares mesmo, conseguiu ter sucesso. E o pessoal que foi lá, muita gente que foi me falou, eu não pude ver, né, porque sala muito lotada e também aquela coisa da gente dar 2 passos e tem muitos amigos pra gente falar, ainda bem, né, isso é legal. Eu não consegui ver as palestras da CETESB, que foram muito concorridas e tal, e falaram que as pessoas da CETESB falaram coisas importantes para o mercado daqui para frente. Vocês viram isso? Ouviram falar? O que vocês têm para dizer para os ouvintes? Eu, da minha parte, também acabei ficando bastante dividido. Desculpa, Abla, te Não, imagina. Eu tô demorando para tirar o mudo, gente. Eu tô apanhando aqui do mudo. Pode falar, pode continuar. Foi realmente uma briga bem grande. Eu acabei ficando bastante também, né, no hall lá, dos expositores, enfim. Eu assisti a palestra do André Oliveira, né, falando das áreas críticas e tal. Então, falando também um pouco da dinâmica, né, em CETESB, como é que eles estão... eu estou vendo um movimento deles se renovarem, né, vamos dizer, né, renovarem alguns processos e internamente, né, eu vejo que está acontecendo uma mudança de gerações aí, vamos dizer, né, os gerentes mais antigos aos pouquinhos estão começando a passar a vez para o pessoal mais novo e eu acho que é uma turma que está mais acostumada, no meu caso, por exemplo, né, de incorporação, mudança de uso, com os ritmos, os prazos, as expectativas, né, que a gente como incorporador tem, as consultorias têm nesse tipo de processo. Eu acabei pegando um pouco mais essa parte aí com o André mesmo. Eu assisti as palestras dos órgãos, que eu acho que foi na terça à tarde. Acho que na terça. Foi na terça à tarde. Na terça? Quarta, né? Não, foi na quarta. Isso, quarta à tarde. Terça, quarta e quinta foram o evento, né? No segundo dia, eu acho. Foi na quarta. Eu assisti a única queixa que eu tenho para fazer, eu tenho uma queixa assim para fazer. Foi o único problema da conferência, porque até como eu sou vegetariana, Comes e Bebes também tinha para vegetarianos e veganos. Eu fiquei feliz, então fome não passei. Muito bom. Mas a única queixa que eu tenho foi a palestra do André sobre planilha. Avaliação de risco. Avaliação de risco. Cara, eu não consegui entrar. Eu fiquei na fila, junto com mais um monte. Ficou eu, a Alê, um monte de gente ali do lado de fora. Porque ficou na menor sala, né? Que era a sala lá da D, do outro lado. Do outro lado, Eu acho que todo mundo queria assistir. O pessoal parecia metrô de São Paulo lá dentro. O pessoal não respirava, né? De tanta gente que tinha lá dentro. Então, essa é a minha única queixa. Porque eu queria ter ido lá... assistido. O André é muito gente boa, eu já tinha trocado uma figurinha com ele por conta de casos internos. Ele é extremamente acessível, sempre responde, manda e-mail. Demora, mas eu sei que o fluxo é esse. Mas ele responde, né? Ele fala, já fez reuniões comigo, com o pessoal do time também. Eu queria ter assistido, mas a Denise conseguiu assistir. E a Cris também, que estava com a gente, conseguiu assistir. E eu falei, cara, vocês assistindo, depois a gente troca ideia, nós. Isso. Mas essa foi a minha única queixa. Que assim, na próxima oportunidade, quando for falar nesse assunto, né? CETESB falar, né? Quando a CETESB for falar, precisa... Tem que ser no auditório maior, né? Quando a CETESB for falar, tem que ser no auditório, porque todo mundo quer ouvir CETESB.
ainda mais com novas caras. Cara, quando você olha para o pessoal novo da CETESB, né, a gente estava acostumado com outros tipos de técnicos. Não só a CETESB, os órgãos ambientais também estão se renovando, tem pessoal novo entrando no órgão ambiental do Paraná, etc e tal. É legal, é bom entender o que ele espera da gente, na verdade, né? Porque eu peguei Sim. muito isso, né, do próprio André, quando a gente conversou sobre casos, é que o que ele fala muito que espera, e isso é legal, porque às vezes esse norte do órgão ambiental já facilita a vida dos dois lados, né? Porque ele já fala o que ele espera, né? Ou que a gente já pode antecipar alguma ação nossa e já mandar. E então eu acho que é só esse ponto, mas eu assisti também os casos, né, sobre a reutilização de áreas que eles falaram, que foram os órgãos ambientais em sequência, eu assisti também. Eu fico contente, né, de ver essa interação entre eles, né? Eu já falei isso, mas eu achei legal ali, bacana, todo mundo conversando, interagindo, né? Nessa linha mesmo, né? GAC é aqui, é em todo lugar, né? O gerenciamento, independente da região, ele tem que ser executado. Aproveitando então esse tema do alinhamento de expectativas, de você ter uma abertura, né? O André acaba sendo uma referência porque ele está na área de reutilização e ele é uma pessoa da minha geração, vamos dizer, né? É um cara mais novo e com uma dinâmica maior do que os superiores dele, vamos dizer, né? Então, esse alinhamento de expectativa para a gente é muito saudável, porque, de novo, né, diminui a incerteza, a gente consegue se antecipar, às vezes, algumas situações, e, de fato, os processos acabam fluindo de uma maneira muito melhor quando você traz o órgão ambiental para perto de você, quando você se coloca como parceiro, né, porque a gente não quer fazer nada que não seja resolver da forma correta, né, os casos, né, de contaminação, né, e é legal quando a agência ambiental, seja a CETESB, seja de qualquer outro estado, sente essa confiança na gente, sente que a gente quer fazer da maneira correta e de fato solucionar, enfim, reabilitar áreas para usos mais nobres, e é importante estar andando junto e estar tendo essa troca mesmo, essa sinergia, né? E eu acredito que, liderados mesmo pelo André, que eu acho que é uma grande referência da nova geração, vamos dizer, da CETESB, eu acho que o futuro é bastante promissor nesse sentido. Legal, tomara. Bom, as empresas, os setores de vocês, né, que vocês estão trabalhando agora, a construção e o setor de petróleo, são vistos por nós como sociedade como entre aspas, os vilões, né? Assim, mais o setor de petróleo do que o da construção. O setor de petróleo porque causou um número grande de áreas contaminadas. O setor imobiliário, por lidar com uma série de questões ligadas a áreas contaminadas, entre elas a questão de querer, né, isso é a nossa visão aqui, querer reabilitar a área e construir e o mais rápido possível, também novamente entre aspas, não importa como, né, ainda que se sobrar alguma coisa lá, sobrou, aí vamos falar da água subterrânea, se sobrar uma contaminação na água subterrânea, sobrou porque tem esgoto da Sabesp mesmo, então não tem problema. Por outro lado, as empresas de petróleo e as empresas da construção civil dizem que, pelo contrário, na questão áreas contaminadas, elas fazem o bem. Se elas não tivessem ali, as áreas ficariam sem gerenciamento, sem remediação, sem investigação. Como é que vocês veem a atuação dos setores de vocês, né? No caso, Alec, porque a Ábila sumiu, né? A Ábila caiu, já ela volta, eu vou dando continuidade aqui. De fato, né, existiram casos super famosos, não preciso listar aqui, né, de justamente diagnósticos, né, mal feitos, né, modelos conceituais falhos, que levaram a problemas bastante significativos, né, construção em cima de área de resíduo não tratada, acúmulo de gases, enfim. De fato, isso aconteceu, mas hoje não tenho nenhuma dúvida que a construção civil, pelo menos nas manchas urbanas, é um grande agente de reabilitador mesmo, no sentido de, primeiro, obviamente, né, controlar contaminações, eliminar riscos, enfim, no sentido de realmente revalorizar áreas, né? Socialmente, inclusive, né, eu acho que a coisa vai um pouco além, né, da questão de contaminação ambiental, né? Eu acho que o papel social aí das incorporadoras na cidade realmente é super importante para trazer fomento tanto, né, de segurança, econômico, enfim, qualidade de vida mesmo para a cidade.
mas existiu, de fato, esse passado justamente porque era um momento que não se tinha a cultura, né, da questão do modelo conceitual bem feito, de investigações bem feitas, as exigências, né, ambientais também eram bastante diferentes, né, no momento que muitos desses empreendimentos foram concebidos, né? Então, sim, existe esse histórico, mas no presente a gente acaba causando alguns incômodos, né, em outros aspectos, né, de mobilidade urbana próximo de obras, poeira, barulho, Sim. essas questões todas, né? Inclusive eu estava comentando com o Marcão em off aqui que perto da minha casa ali, né, em Perdiz, tá uma loucura, né? Canteiro de obra para todo lado. Dia e noite tem betoneira, tem perfil, né, metálico sendo batido lá, enfim. Acaba que gera alguns incômodos, mas no geral, né, na soma final aí, as empresas de incorporação estão fazendo um papel de fato, devolver uma qualidade para diversas áreas, né? A questão né, das águas subterrâneas em termos de potabilidade e tal, dentro né, de São Paulo, que acaba sendo o meu dia a dia mais presente, é complicado porque, sim, é difícil você estabelecer backgrounds e comparações em locais que historicamente né, já tinham muitos problemas, vizinhos, né, muitas vezes aportam problemas e não se sabe exatamente a origem, enfim. A gente, como acaba usando bastante a rede da Sabesp, propõe em alguns casos, sim, monitoramentos, polígonos de restrição a serem monitorados ao longo do tempo. A gente também consegue descaracterizar polígonos, né, com o passar de alguns anos. É uma questão um pouco delicada para a gente, especificamente na construção civil, porque, em geral, a gente trabalha, né, as SPEs, né, que são as sociedades de propósito específico, para a construção do empreendimento, ela muitas vezes é extinta antes da conclusão de um prazo previsto para monitoramento de um polígono, então acaba que fica uma responsabilidade compartilhada com condomínios e não é sempre uma coisa muito fácil de lidar, de negociar, de comunicar, enfim. Mas é fato que, pelo menos na minha visão, hoje a gente faz mais bem do que prejudica a cidade como um todo, vamos dizer. De fato, né? Eu acho que vilão nem tanto, né? Porque a gente conversa com o pessoal de base, né? O pessoal mais antigo. Tem galera na base que tem 28, 30 anos, né? Que trabalham lá a vida inteira, trabalhou na base. Até a gente fala que tem bases nossas que acabou de fazer 50 anos, né? O tiozinho conhece, tá lá na área dele faz 60, porque lá ele conhecia quando tudo aquilo era mato, sabe? O tiozinho fala que tudo isso aqui era mato. E antigamente se tinha uma política ambiental de enterrar a borra, era feito com a anuência do órgão ambiental, né? Vamos enterrar a borra aqui. Derramou, mas derramou onde? Aí mesmo, então deixa, né? Tanto que são os passivos que a gente até hoje está resolvendo, né? Que a gente começou a fazer um estudo bem. O ano passado a gente já fez alguns casos internos aqui de fazer datação do combustível, né? Certo. Fazendo comparação. Porque tem os laboratórios dentro das bases, a gente consegue pegar uma amostra, fazer densidade e tal, e pede para o laboratório fazer datação, contar as cadeias de carbono e tal. E a gente encontra fase livre que dá lá 18, 20 anos, 23 anos, né? Estimativa de idade. Lógico que também tem o fator de degradação e tal, mas a gente paga muito hoje por problemas antigos. Sim. Né? De uma cultura que era assim para enterrar a borra, sim. né? E estava tudo certo, todo mundo fazia assim. Então, a consciência ambiental vem da cobrança do órgão, nós somos punidos pela questão ambiental, a gente gasta, o nosso setor, né, pelo menos o setor que eu trabalho dentro da companhia, é um setor que não é rentável, a gente gasta dinheiro, né? Isso. A gente, ali internamente, somos os vilões, né? Porque, comercialmente falando, o que eu trago? Né? Eu não trago o capital, né? Que é o que muita gente olha, né? O mundo, até a hipocrisia da parte nossa falar que não é isso. É sim, o mundo hoje é isso, né? A gente sabe que o capital fala mais alto, mas a consciência ambiental está acompanhando esse capital, né? Então,
É aquela questão, né? A gente é o grilinho do Pinóquio, né? Nós somos a consciência ambiental da companhia. Então, a política da companhia, seja a que eu trabalho ou as demais, é essa consciência de melhorar processos, melhorar contenções, melhorar procedimentos internos para que isso não aconteça mais. Lógico, nós estamos lidando com uma atividade muito, 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 muito perigosa. Potencial poluidor lá em cima. Toma-se cuidado? Toma-se cuidado. Mas, eventualmente, alguma coisa acontece, né? A gente está reciclando um curso interno agora, de NR20, e a gente viu um caso de 94 que uma chuva torrencial, um raio debateu na ponta do tanque e pegou fogo. Né? E foi o raio, e pegou fogo. Foi 5 dias para conseguir conter a chama, que teve que deixar o produto queimar, e daí veio um passivo ambiental disso, e tal. A gente vê vários acidentes, né, ao longo dos anos, seja no Brasil, seja fora do Brasil, de ocorrências em grandes plantas químicas de derivados de petróleo ou de produtos químicos, que aconteceu algum incidente e dano ambiental aconteceu ali. E, por vezes, é um dano por erro de processo, que a gente está todo ano, né? Toda época a gente vai melhorando procedimentos internos, coloca kits ambientais, vamos colocar um tanque jaquetado, vamos pôr sensor. Cara, e o negócio vai melhorando. Praticamente a gente está tentando fazer um iPhone, né? Daqui a um tempo. Quem sabe, daqui a alguns anos, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Sim, em algum momento somos vilões, mas hoje, né? Hoje eu consigo afirmar que esse título não pode ser mais dado para a gente. Porque a consciência ambiental existe, a gente tem um time dedicado interno para resolver esses passivos, né? Que a gente vem de herança, né? De uma época que a cultura era outra. A gente investe sim em tecnologias, investe em estudos, os órgãos ambientais têm um feedback positivo conosco, assim, de ver as tentativas, nossos investimentos, nossos estudos, pôr a cara a bater mesmo ali, sabe? Não retratando aquilo que foi feito, né? A gente está ali para resolver o problema e cuidar para que nunca mais aconteça. Ainda o mundo ideal não existe ainda para o nosso ramo, né? Eventualmente ainda vai acontecer uma coisa ou outra, porque quando a gente tem um desvio, a gente aprende com ele. Sim. Né? Então, se acontecer uma coisa hoje, faz todo um estudo, uma investigação interna com um monte de profissionais juntos para pegar esse caso, destrinchar ele para que isso não aconteça mais. Mas como tudo na vida sempre tem a primeira vez, né? Então, a gente ainda não conseguiu passar por todos os casos ainda, a gente não conseguiu passar por todas as reviravoltas da vida, né? Eventualmente ainda vai vir uma coisa nova que ninguém está esperando, a gente a gente pega também as lições aprendidas não só dos nossos casos, mas também das companhias vizinhas, né? Que também a gente aprende muito com os casos deles e tal. Mas eu entendo que a gente está meio, tipo, mudando, né? Foi, tipo, nós não somos mais o antagonistas, né? A gente não está ali mais como esse papel de vilão. Nós estamos tentando nos retratar, né? A gente praticamente pode ser um super-herói às avessas, né? Porque agora consciência nós temos, entendeu? E nós temos todo um trabalho ali, um HH dedicado para reparar, né, esses danos e toda uma equipe gigantesca de trabalho para sanar que isso nunca mais aconteça, né? Acho que em um mundo ideal a gente consiga daqui a alguns anos, né, não ter mais problema de passivo ambiental. Mas como a gente costuma dizer, para os nossos bisnetos ainda vai ter serviço. Legal. Bom, e vocês falaram de muitas coisas boas da conferência, vocês deram uma dica aí de melhora, né, que é colocar a CETESB sempre na maior sala, né, sempre que possível colocar a CETESB na maior sala. E que mais vocês podem dar de dica para melhoras nos próximos eventos da conferência? Mais dias? A gente já falou sobre conseguir estender mais, que realmente é difícil, né? Tanto fazer uma semana, né? Mobilizar todo mundo por mais do que 3 dias, de fato, é bastante difícil. E fazer mais de um evento por ano também acaba que eu acho que tira um pouco do peso, né, do evento, né?
não sei, talvez algumas apresentações práticas, ou, enfim, ir um pouquinho a campo também, né? Mostrar um pouquinho aplicação de técnicas, enfim. Eu acho que, sem dúvida, é válido. Eu adoraria que a gente tivesse acesso às apresentações, não só os resumos, né? Com certeza, eu acho que é muita informação muito rica que a gente acaba não conseguindo pegar tudo de uma vez, né? Inclusive, como uma alternativa até a fazer um evento mais longo, acho que de repente valeria a pena. E assim, de resto, eu não tenho crítica assim nenhuma. Realmente foi muito, muito valioso. A troca de ideias lá com as pessoas é muito, muito importante. Sim. Eu acho que conseguir colocar um pouquinho o acervo das apresentações num ambiente virtual, acho que já resolveria uma boa parte dessas questões que a gente conversou aqui. Eu voto para isso também, acho que até por conta mesmo, né, de não ser humanamente impossível participar de tudo que tinha ali, porque tudo era muito interessante, não tinha um tema ali que não fosse interessante de assistir. Acho que todos ali mereciam atenção, né, até mesmo a disponibilidade do pessoal que estava ali. Então, acho que seria legal se a gente tivesse mesmo esse acesso para continuar assistindo e tal. Quando for falar de coisas muito interessantes, a sala maior ali, acho que dá para dar uma remanejada e tal. E, talvez o que dá para tentar fazer também, não sei, mas é meio que fazer uma pesquisa antes, sei lá, uns 6 meses, 7 meses antes, lançar alguma pesquisa, assim, nem que seja Forms, uma coisa do gênero, para entender o que cada segmento entende, o que os clientes querem saber, o que mesmo as próprias consultorias querem falar sobre. Eu sei que eles abrem espaço para envio dos trabalhos, mas nessa, sabe, tipo, uma enquete, o que mais você gostaria de ver nessa conferência, sabe? Tipo, mas acho que tem, né? Acho que, bom, tudo bem, foi feito agora, né? Mas mais perto do evento, você está falando. Entendi. Isso, exato. É tipo assim, quais as expectativas? Também, tipo, que tema você gostaria de ver se. Uma coisa também que eu até falei internamente, putz, a gente também começar a ver uns estudos nossos. Isso, vocês apresentarem é legal. A gente mesmo apresentar com as consultorias que trabalham com a gente. Assim, sabe, pegar esses casos assim, dá um peso bom. mais cabeludos, tanto né? Vocês quanto o pessoal da Even, do setor imobiliário, seria legal apresentarem, né? Eu acho que é super válido também para também demonstrar o interesse do cliente ali na conferência, não só como um espectador, mas também como parte participativa, né? Porque hoje, né, como a Alec falou, hoje é muito mais comum nos clientes ter alguém de GAC dedicado, né, para acompanhar esse trabalho com as consultorias do que antigamente, né? Antigamente não se tinha esse entendimento, que eu também acho que super valia para a própria consultoria, porque está falando ali praticamente a mesma língua, né? Até acho que o poder de convencimento para a consultoria, quando troca ideia com alguém que já tem uma base de GAC, se torna mais simples, né? Sim, até ali a negociação certeza. E tal. E eu pensei numa coisa aqui agora, seguindo nessa linha, mas aí o inverso, né? A gente conseguir de alguma forma, não sei, talvez trazendo o pessoal de audiovisual do Senac, para produzir algum tipo de material para o grande público, trazer, não sei, órgão de imprensa, levar uma rádio de grande circulação para ir lá e fazer um flash e falar, olha, está acontecendo aqui, existe um cuidado importante, a cidade tem áreas a serem reabilitadas, e, enfim, em uma linguagem, trazer isso em uma linguagem para o grande público. Eu acho que é o próximo passo. Assim, a gente, eu sentia dificuldade na consultoria, eu vejo que agora, então, numa empresa de construção civil, isso se torna ainda mais delicado, que é a forma de você comunicar para o seu público o que você está fazendo em aspecto ambiental, né? Não de, levou tantas toneladas de resíduo, reaproveitou resíduo, fez lá com seu material reciclável, montou alguma coisa, enfim. Eu acho que o próximo passo é trazer publicidade boa para os projetos, né, e para os processos que existem de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu vejo que em alguns casos muito específicos, enfim, em outros países também, existe uma iniciativa de você demonstrar, por exemplo, num canteiro de obra, ter um painel, ter alguma informação que fale, olha, aqui foi tal área no passado, a gente fez tal ação,
estamos em tal e tal momento aqui monitorando já, existe aqui uma concentração na água, mas a gente está controlando o risco, vai buscar aqui atingir tal meta para garantir realmente que a gente está entregando a área numa condição muito melhor do que a gente encontrou. Eu acho que é o próximo passo. Importante, bem lembrado. De fato, até por conta aqui de São Paulo, você vai em vários lugares, né, de São Paulo e que tem posto de monitoramento. Sim. Não é só o posto de combustível que tem posto de monitoramento, não é só a indústria química. Isso me lembrou quando a que estava falando que recentemente, faz umas 3 semanas, eu fui na Decathlon, aqui da Marginal, perto da Leroy, no Morumbi. Ah, tá. E lá tem posto, tem posto de monitoramento. E eu tava ali comprando umas coisas, e eu pisei no poço. Eu não tinha visto porque o poço estava da cor do piso. E eu pisei e falei, olha, é um pocinho. E tinha uma mulher com uma criança. Ela estava abaixada. Ela falou assim, é um poço de gás, né? Eu falei, não é de gás. Dela, não, mas não é? Eu falei, não é poço de gás. Pode ficar tranquila, é poço de monitoramento. Eu trabalho com isso. Ela, não, mas eu já vi de gás. Eu falei, não, sim, realmente também existe de gás, mas pode ficar tranquila, esse não é de gás. Ela ficou tão assim, né, que daí eu lembro, isso é um dos problemas também, né, da gente conseguir explicar para as pessoas o que é aquela tampinha de monitoramento, para que serve, para não causar alarde, né, as pessoas assustam, né, quando você fala contaminado, né, a pessoa fala que, meu Deus, como assim contaminado? Então, e é muito mais comum do que a gente pensa, né? É que a gente viver isso, tipo, eu me deparar com um pocinho na Decathlon, um pocinho, sei lá, no estacionamento do supermercado, cara, pra mim é normal. Às vezes, assim, tipo, ou que é uma área, ou que tinha uma pluma, ou é borda de pluma, ou é alguma coisa do gênero, ou é um pocinho de controle, né, de receptor e tal, para mim é de boa, mas não é para todo mundo, né? Nem todo mundo tem essa consciência. E de fato, o Ali que acho que apontou uma das principais coisas que a gente precisa fazer é dar um entendimento para o cidadão comum, né? Que existe todos esses 1000 profissionais que estão ali na luta no seu dia a dia para resolver problemas herdados de uma época, que resolver problemas passados, né? Estão na batalha de trazer ali, né, uma melhoria da vida, né, garantir para as próximas gerações terra, água, etc, né? Eu acho que isso realmente precisa de um pouco mais de atenção, até para a própria ESAS, porque a gente vê tanto esforço desprendido, né, da própria ESAS em manter essa conexão entre, né, o pessoal GAC, né, com treinamentos, etc e tal. Acho que já está na hora também da gente trazer, né, a consciência, né, do público em relação à nossa área, né, porque todo mundo sabe que o Pinheiros era contaminado, e agora, né, até parece engraçado de falar isso, mas eu acho que é uma coisa que falta mesmo, ainda mais que consulta pública, né? A CETESB deixa tudo ali, os dados, etc. Vocês falaram em ter mais eventos, né? O pessoal da Soldi está pensando em fazer um evento daqui a 3 anos, né? Não um daqui a 1 ano. Ele fala, talvez em 2 anos e tal, né? Então, vocês estavam falando, poxa, seria legal ter mais de 1 por ano, mas é difícil, 1 por ano tá bom. Eles estão pensando em fazer em 3 anos. Então, vocês sugerem que eles façam no mínimo a cada 2 anos, né? Pra mim tinha que ser todo ano. Se for fazer um evento trienal, é isso? Se for um trienal, vai ter que ser um baita evento, hein? Vai ter que ser um evento de 2 anos. A gente vai esperar um evento parrudo. Daqueles, né? Vai criar aquela expectativa, hein? Com roda gigante na frente e tal, né? Não, resort. Tudo, tirolesa, tudo. A gente já quer hotel resort, já todo mundo tira férias, já fala assim, não, esse mês é mês de conferência, todo mundo de férias. Literalmente vai parar o mercado, porque a CETESB até comentou, né, que na semana da conferência, né, na verdade, na semana da conferência já deu a parada no mercado, né? Se fosse cliente, órgão ambiental, consultoria. Se for daqui 2, 3 anos, vai realmente parar o mercado. Meu Deus. Bom, pessoal, é isso aí, estamos nos encaminhando para o final aqui, né? Eu vou aqui agradecer muito a conversa, as dicas de vocês, as histórias, os apontamentos, e vou deixar com vocês para vocês
dar a mensagem final de vocês para os nossos ouvintes aí sobre o que vocês acharam da conferência. Ou qualquer outra coisa que vocês queiram fazer. Marcão, você sabe que eu sou discípula da sua religião, da Mostrai Solo, né? É sempre muito bom conversar com vocês, seja por WhatsApp, você sempre está super presente, super solícito, e eu acho isso muito incrível, como eu já comentei. Uma das coisas que me enche os olhos de continuar no GAC, até porque só foi isso que eu fiz na minha vida até o dia de hoje, né? Só sei fazer isso, né? Eu vivo essa experiência do GAC, eu gosto do que eu faço, mas também me dá mais gás essas interatividades que nós temos, né? Da área, né? Muitos profissionais muito bons, a troca ali de informações existe e eu torço para que isso continue. Então, acho que o meu recado é para todas as 1.000 pessoas ou mais de 1.000 pessoas que existem nesse mundo GAC, que eu acho que o caminho é esse. Quando se troca experiências e se troca ideias, pensando como um time mesmo, é melhor, porque cada um tem uma visão diferenciada, tem uma vivência diferenciada e todos os pontos são válidos. Então, acho que esse é o principal ponto para a gente conseguir excelência. Em qualquer coisa que a gente faça, é a contribuição, né, de todos os envolvidos, né, essa questão. Trabalho tem para todo mundo. Acho que competição não é válida ainda. Vamos torcer para que daqui a alguns anos exista, sim, essa competição, porque vai faltar tanta área contaminada pra gente, que daí nessa etapa a gente pode sair no tapa, entendeu? Porque, tipo assim, já tá sobrando um pouquinho de área contaminada e tem muita gente. Mas eu sei que hoje nós somos ainda poucos para tantas áreas, né? No mundo ideal aí, eu sei que em algum momento a gente vai ser muitos para poucas áreas. Então, eu torço e peço para todos os meus colegas, amigos e afins aí de GAC que eu conheci nessa caminhada e vou continuar conhecendo, que eu já conheci o Alec, que a gente continue nessa pegada mesmo, né? De estar ali, né, todo mundo conversando, se reencontrando, trabalhando mesmo na excelência do setor. Eu acho que isso é fundamental para que a gente alcance, né, a utopia de não ter mais áreas contaminadas nesse mundão afora aí. Legal. Ali, quer dizer, você falar é Flamengo ou Atlético Paranaense esse ano? Não me comprometa. Você sabe muito bem qual é a resposta para isso. Espero que dessa vez com um final mais feliz, mas com certeza é Flamengo, Marcão. Mas não faz isso comigo, ainda bem que a gente está em podcast, que eu tô vermelho igual um pimentão. Mas, bom, a Ábila já falou, acho que quase tudo, assim, muito pertinente. Em relação ao evento, é óbvio que é muito enriquecedor para todo mundo que está participando. Enfim, como eu falei, eu acho que quanto mais a gente trouxer o grande público para entender a nossa área, acho que mais o nosso trabalho vai fluir, mais essa cultura do GAC vai ser conhecida no grande público, vai ser desmistificada, vai ser valorizada. O avanço tecnológico é inevitável, né? Eu acho que a gente está num caminho assim, muito, muito promissor em termos de integração de dados, em termos de apresentação de resultados. Um ponto a destacar, acho que assim, em relação à CETED, por exemplo, que é o dia a dia mais próximo, é publicidade de informação, é integração de informação. Eu realmente espero um dia não muito longe ver vários modelos conceituais integrados num banco de dados só, informação facilmente disponível, bem tratada, né? Bem analisada, com geoestatística, com todas as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor e que vão ser cada vez mais desenvolvidas, com certeza. Acho que o mercado aqui em São Paulo está, né, num momento muito maduro, muito bacana, e eu acho que a gente está começando, mesmo que às vezes não voluntariamente ou conscientemente, está começando a espalhar essa cultura, essa visão, essa abordagem, né, das áreas contaminadas para o resto do Brasil também. E eu enxergo um futuro bastante promissor, de fato, para o mercado. Tem muito trabalho, com certeza tem. A Ábila trabalha com fonte ativa, né, que era uma coisa que eu estava ouvindo ela comentando aqui do trabalho dela, que é muito diferente do meu trabalho, onde a gente busca eliminar a fonte, assim, se puder, no dia zero, já elimina a fonte. E as fontes ativas vão continuar existindo, né, as atividades potenciais vão continuar existindo, então vai ter muito trabalho, sim.
A disponibilidade, né, de recursos, obviamente, vai ser cada vez mais bem aproveitado, né, em termos de tempo, de recurso financeiro mesmo, de técnicas. Eu enxergo um futuro assim, bastante promissor para a nossa área, e onde esse tipo de evento é fundamental, é o nosso norte, usando aí a analogia da nossa igreja mesmo, é onde a gente vai lá pedir bênção e ouvir sermão e ouvir, né, ouvir bons conselhos, enfim, e trocar as experiências, que no fim é isso que faz enriquecer e faz a gente se desenvolver, né, como área, né, de trabalho. Então, agradecer mais uma vez também o convite, já estava aqui na expectativa, já tinha o tempo, já estava só aguardando aqui quietinho. Eu sabia que ia chegar, fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito mesmo quando você me procurou. E muito legal trocar ideia aqui com vocês. E, estou sempre à disposição. E vamos para cima que tem muita área contaminada aí para a gente trabalhar. Com certeza. Beleza, obrigado então, pessoal, e nos vemos. Tomara que seja menos do que 3 anos, né? Mas a gente se vê nos próximos eventos aí. O quê? Já não tá mais cara a terceira conferência ano que vem? Não é? Poxa, eu tô devendo, tava até vendo minhas férias pro ano que vem já, porque eu tô na expectativa de uma semana. Patrícia e pessoal da Saúde, olha aí, ó, então o pessoal tá pedindo pro ano que vem. A gente não vamos perder o embalo, não. A energia tá grande aqui, a galera tá ávida. Tem tantas ideias já estava até pensando em apresentar cases nossos lá, cara, já estava até nessa expectativa. Não, gente, não, a gente ficou 2 anos sem, não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Gostaria mais uma vez de agradecer a Ábila e ao Alec pela disponibilidade e pela excelente conversa que a gente teve aqui. Das várias coisas interessantes que eles disseram para nós, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Primeiro, a vontade deles de ter, no mínimo, um evento por ano. Eles acham que há espaço para isso e eu também acho. Um segundo ponto legal que eles levantaram seria a disponibilização das apresentações, né? A possibilidade que as apresentações feitas na conferência ficassem disponíveis. Também acho uma coisa bem válida, isso ia criar uma memória de conteúdo muito importante para o mercado. Seria um avanço importante, eu acho que isso poderia ser pensado melhor aí. E, por fim, a bela ideia de comunicar melhor com o público leigo. Acho que esse salto pode ser dado pela ESAS em um futuro próximo. Vamos trazer mais gente para a nossa igreja do GAC. E é isso aí. Repito aqui que uma das minhas maiores alegrias aí na conferência foi encontrar vocês que estiveram lá e me chamaram, me contaram que ouvem os nossos episódios, que aprendem com eles, que conhecem as pessoas por conta dos episódios. Isso é muito legal, né? Enfim, que temos um momento de alegria compartilhada aqui todas as semanas, semana após semana. Isso é muito bacana pra gente. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Aguardo suas críticas e sugestões e comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço em dobro pelos nossos 2 anos de campanha no Apoia-se, onde pessoas contribuem voluntariamente conosco. Isso nos dá a dimensão que somos importantes para essas pessoas e para a comunidade do GAC. Por isso, nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECD Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.